prazer muito grande estar falando com vocês, participando das nossas angústias, das nossas dificuldades, daquilo que nós estamos diariamente tentando aprender, e cada dia que nós aprendemos, no dia seguinte já modificou alguma coisa, e acho que essa neurose todos nós estamos vivendo, e parabéns ao Antônio e Eduardo por essa iniciativa, acho que é extremamente importante trazer a comunidade dos médicos aqui que frequentam o Santa Joana, a Promatre, para que nós possamos interagir bastante nessa angústia, e eu tenho certeza, depois dessa reunião, nós vamos ter um consenso maior, talvez tenho certeza que isso vai evoluir para isso. Realmente, nós vivemos hoje a preocupação que a paciente tem, que chega até nós, que ela está na sua casa, tem mosquito, foi picada pelo mosquito, alguém teve um problema, ela está preocupada com o seu filho, e ela quer saber se o risco dela seu filho ter uma microcefalia, assim por diante, a neurose, se ela deve adiar a gravidez, se ela tem que fazer algum exame. Infelizmente, as armas diagnósticas que nós dispomos são extremamente escassas. Eu acho que, num tempo muito curto, nós tivemos que conviver, e a divulgação foi aparecendo na mídia, a mídia abarrotando cada dia mais informações, e nós fomos tentando seguir. E eu vou enfatizar particularmente a questão da avaliação fetal. A Rosana vai falar mais da avaliação materna, e eu vou enfatizar a avaliação fetal. O que nós podemos colaborar com o paciente e com o clínico fazendo uma avaliação fetal de uma paciente que eventualmente está de risco para a infecção por Zika vírus. Aquilo que a Cleli já me deixou mais fácil a apresentação, mostrar que nesse universo de 4.783, em investigação, só 3.670, e veja, 1/3 desses casos foram do ano de 2016. Você vê, nós não estamos completando nem 2 meses desse ano, já 1/3 dos casos notificados. E desses que foram investigados, foram classificados só 23,2%, e 14,8% foram descartados porque não tinham nenhum tipo de sinal de infecção congênita, E 8,4% dos 404 que a Cleli falou, confirmados segundo definições de protocolo. Mas o que é mais importante, e isso nós temos que entender, é que 95,8% dos casos foi exclusivamente por critérios clínicos e radiológicos, por não termos uma sorologia que nos ajudasse na definição do caso, ou um exame clínico que confirmasse. E isso o infectologista e o clínico fica totalmente perdido, porque vai se basear e nortear no quadro clínico e nas imagens de ultrassonográficas e imagens radiológicas. 4,2%, só os 17 casos que foram confirmados, 12 foram realizados sorologia, encontrou IgM presente no líquor, de 12 casos de Pernambuco. E os demais foram pelo PCR na fase aguda. O que nós devemos fazer? Essa é a grande... que o clínico faz a pergunta: o que eu posso fazer para identificar alguma evolução de uma doença pelo Zika vírus? O mais importante, o histórico da anamnese. Avaliar a evolução da gravidez atual. Como foi a gravidez? Se essa gravidez foi espontânea ou não. Se foi fruto de uma fertilização in vitro. Se ela teve uso de algum medicamento durante a gestação, se ela teve algum quadro clínico que lembrasse um quadro infeccioso, teve um exantema ou não teve exantema, esteve ou não numa área de risco para a infecção pelo Zika, se usou algum medicamento, se expôs a alguma radiação ionizante. Isso porque, além da infecção pelo Zika, nós temos que identificar outros fatores associados à microcefalia. Avaliar com cuidado os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares, a consanguinidade, a existência de doenças genéticas, de doenças
que já na história familiar apresente uma pista que possa identificar uma causa de microcefalia, os antecedentes reprodutivos, e considerar, principalmente, o fatores ambiental e o fator epidemiológico que a paciente está convivendo e a região que ela vive, e a disponibilidade e limitações dos exames, e, principalmente, as outras causas de microcefalia. Aqui, o grande desafio, não só do clínico, do obstetra, do neonatologista, do neurocirurgião, do infectologista, é também do geneticista. Buscar fatores que expliquem uma microcefalia no pré-natal ou no período pós-natal, de causas genéticas ou causas adquiridas, e uma enorme quantidade, aqui um exemplo, e temos certeza que mais causas poderiam ser enumeradas que podem estar associadas à microcefalia. Esse relato, que foi apresentado pela essa autora gaúcha, que ela fez uma compilação de 35 casos de diferentes centros do Brasil, incluindo um da Escola Paulista de Medicina, ela mostrou que a presença do exantema no primeiro trimestre esteve presente em 57%. No segundo trimestre, em 14%. Isso é um fato importante, que a microcefalia não está exclusivamente associada a um quadro de exantema no primeiro trimestre. Ela pode estar associada também após o primeiro trimestre, segundo e, eventualmente, até o terceiro trimestre. Não relatado a presença de exantema, 26%. E isso é a situação mais traiçoeira, porque 80% dos casos não são sintomáticos e pode surgir um quadro como a microcefalia. A maioria dos nascimentos são de termo, a maioria são de crianças pesando acima de 2,5 kg, e mostra que a maioria apresenta uma circunferência cefálica abaixo de 3 desvio padrão e uma circunferência cefálica entre 2 e 3 desvio padrão. O couro cabeludo redundante pela atrofia cortical, pé torto, artrogripose e microftalmia. Um conjunto grande de anomalias. E a variação neurológica, a presença de hipertonia, espasticidade, hiperreflexia, irritabilidade, tremores, convulsões. E na neuroimagem de 27 casos, todas apresentavam alguma alteração. As calcificações predominaram, dilatação ventricular, distúrbio da migração neuronal, como a lisencefalia e a paquigiria. Esses são os dados que a gente deve buscar na avaliação fetal. Portanto, acredito que hoje a microcefalia seja, sem dúvida, a ponta de um iceberg, onde outras alterações importantes podem estar presentes e nós temos que avaliar na evolução fetal. Então, não é simplesmente, exclusivamente, focarmos na microcefalia. E esse é um desafio grande, o desafio do diagnóstico pré-natal, onde nós vamos buscar avaliar todas as alterações dentro do contexto da idade gestacional por ocasião da avaliação, do antecedente de sintomas maternos, da prevalência local da doença, da exposição em regiões de risco, os achados ultrassonográficos anormais, a necessidade de avaliação prospectiva, a ansiedade dos pais. Esse é o grande fator que mais força, que mais intimida, que mais pressiona quem faz a avaliação ultrassonográfica e a avaliação do diagnóstico pré-natal, e, eventualmente, a possibilidade de intervenção, através do diagnóstico, através de intervenção clínica ou cirúrgica. Basicamente, o diagnóstico pré-natal ela está embasada na ultrassonografia, tanto obstétrica como a morfológica, que pode ser feita no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Ela pode buscar o recurso da neurosonografia fetal, da ecocardiografia fetal e, às vezes, também da ressonância magnética. Infelizmente, a ressonância magnética é um recurso caro e, às vezes, não disponível, nas maiorias das vezes, nos locais que vai ser feita a avaliação,
E, na maioria das vezes, ele acaba tendo uma limitação de oferecer novos horizontes para um diagnóstico, para a complementação diagnóstica. Outro recurso seria a amniocentese, acima de 15 semanas, através da comprovação no líquido amniótico do RT-PCR da presença do vírus no líquido amniótico. Pela excreção através da urina, ele atinge o líquido amniótico e você pode recuperar o vírus do líquido amniótico. Ou a realização do cariótipo ou análise molecular para o diagnóstico diferencial de uma causa genética da microcefalia. Podemos, às vezes, lançar o recurso da cordocentese acima de 20 semanas. Agora, com a possibilidade da disponibilidade do IgM, podemos avaliar o IgM no sangue do feto, análise bioquímica e hematimétrica, ou, eventualmente, uma cefalocentese para a identificação do IgM no líquor do feto, que pode definir o diagnóstico de uma infecção pelo Zika. Na ultrassonografia do primeiro trimestre, além da análise do desenvolvimento embrionário, da definição da idade gestacional, do diagnóstico e rastreamento de anomalias fetais, é possível avaliar o desenvolvimento encefálico, o córtex cerebral mais inicial, o plexo coroides, as estruturas da fossa posterior, o cerebelo, aqui a cisterna magna. Já com 11, 12 semanas, você pode ver como está ocorrendo o desenvolvimento do sistema nervoso fetal. No segundo trimestre, nós podemos fazer a avaliação morfológica de todos os segmentos do feto, avaliação do crescimento e desenvolvimento fetal, diagnóstico e evolução das anomalias fetais já identificadas. Então, aqui um exemplo, não sei se a luz está atrapalhando vocês. A imagem está fácil de ver? Aqui, esse é um caso que foi acompanhado no Hospital Santa Joana, onde nós podemos ver uma alteração importante do parênquima cerebral, uma destruição aqui total do córtex cerebral, uma dilatação ventricular. Aqui nós temos o cerebelo reduzido, o aumento da cisterna magna, uma placenta bastante espessada e totalmente alterada e bastante distrófica. Se nós avaliarmos o crescimento da circunferência craniana, está aqui abaixo do limite inferior, o biparietal bem abaixo aqui do limite inferior, o diâmetro occipito frontal aqui também abaixo, e o fêmur normal. E, ao nascimento, um perímetro cefálico de 31 centímetros, com 38 semanas de gestação. Esse é outro caso que nós acompanhamos na Escola Paulista de Medicina, onde nós podemos ver aqui as calcificações periventriculares, a destruição do parênquima cerebral, a dilatação ventricular, o aumento do espaço subaracnoídeo, e veja como tem a atrofia do encéfalo global. E aqui a dilatação ventricular, aumento do espaço pericerebelar da fossa posterior, e aqui a redução importante da calota craniana. Um fato importante é a avaliação seriada. Se nós temos dúvida se a criança está evoluindo ou não por uma microcefalia, se ela apresenta ou não alterações sugestivas do Zika vírus, nós podemos fazer uma avaliação seriada. E veja, ela não inicia como microcefalia. Essa paciente ela teve infecção com 17 semanas e com 19 semanas, ainda a circunferência cefálica estava dentro do parâmetro normal e foi se afastando progressivamente à medida que a gravidez foi evoluindo. Da mesma maneira, o diâmetro biparietal, o diâmetro transverso cerebelar também foi se afastando. Então, a atrofia cerebelar e cerebral foram ocorrendo com uma destruição total do encéfalo e do cerebelo. O fêmur se manteve normal, a circunferência abdominal no limite inferior e a relação circunferência cefálica, circunferência abdominal
foi reduzindo progressivamente. Então, um quadro que vai piorando progressivamente. Então, dependendo do momento onde você vai fazer a avaliação, você pode ou não suspeitar de uma microcefalia. Então, a importância de, na dúvida, faça avaliações seriadas. E você vai ter uma definição melhor do quadro clínico. Essa criança nasceu com período cefálico de 26 centímetros e era um pequeno para a idade gestacional. Muito obrigado.